você está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de comentar, deixar sua inscrição e tamo juntão. Muito obrigado aí pela moral. O nome do capítulo é Antaga Chinju. E o que significa isso? Significa você é uma raridade, tá? Aí tá o Luffy dando porrada em alguma coisa, enfim. Aí os coelhos desesperados, não sei se eles acham que são eles, enfim. Tá? Este é o famoso capítulo do Gaimon. Todo mundo sabe o que acontece nesse capítulo. No entanto, e eu não vou ler todo ele, vocês sabem exatamente que é a Ilha dos Animais, né? Isso aqui é a cobra ele, ou o Kue Cobra, sei lá. No anime ele é depois do Zop, sim. Mas aqui não. Tá? Aqui é uma raposa galo, ou uma raposa galinha, enfim. Aí alguém atira no Luffy, obviamente não funciona contra ele, porque né, ele é imune a balas. E aqui tá, Shimano Junin, ou seja, morador da vila, Gaimon. Vocês sabem toda a história do Gaimon, eu não vou explicar. No entanto, tem uma coisa importante neste capítulo, e é esta página. E nesta página, rapidinho. Então vamos lá. Deixa eu achar o que eu quero ver. Vamos lá, começa aqui. O que a Nami está falando aqui? Ela está falando So konosekai ni umi wa futatsu aru. Neste mundo existem dois oceanos. Ou no caso ele é cortado, um oceano só que é cortado por dois lados. A Red Line e a Grand Line. E aqui está a explicação. A Red Line, obviamente, é um continente e a Grand Line é o oceano que circunda a Terra e que é literalmente impedido por ela. Roberto Tassou. Tá? E é isso que a Nami está falando aqui. Sono Shujinto Iwareru Machi kara Red Line ni taishite. Este mundo é cortado pela Red Line, que é um continente. Tá? E o oceano que é cortado por ela, perpendicalmente, é a Grand Line. Este é o primeiro capítulo de One Piece que a gente tem explicações geográficas e meteorológicas pela Nami. E é bem importante. É o capítulo 22. Tá bom? Nós temos explicações da Nami em outros capítulos? Temos. Quando a gente chegar neles, a gente vai ver. Tá bom? E aqui ele tá falando, né, que Shijou mo sore wo seishita no wa Kaizoku o Gordo Roja Tata Hitori. E ele só foi conquistado pelo rei dos piratas Gold Roger. Isso é importante que vocês entendam. Porque ser o rei dos piratas não significa chegar em Left Tail. Significa dar a volta ao mundo. Muito obrigado. Dar a volta ao mundo. E esse é o sonho da Nami, desenhar um mapa do mundo. Então você precisa dar a volta nele. Para você ser o rei do mar, você precisa conquistar o mar. Dar a volta nele inteiro. Ok? Beleza. E é isso que o Luffy tá falando aqui, ó. Susuru ni sonorai no dokoka ni kanarazu de One Piece wa arundakara. Tá falando, então no fim dessa linha, né? Ele fala linha, Rain. O One Piece vai estar no fim dessa linha. Sekai, é o maior tesouro do mundo. Ele fala Bakaie, não fala idiotice, Sonani. Enfim, Bashoni. Ele tá falando que basicamente a Grand Line é um lugar terrível e é chamado de cemitério de piratas, né? As pessoas que vão não voltam, e se voltam elas ficam desse jeito, né? Sem saber o que fazer, né? A gente sabe a história, né? Enfim, e aí o Gaimon conta a história dele, de como ele abandonou a vida de pirata pelo que aconteceu com ele, né? Chegaram lá, viram que não tinha tesouro nenhum. Quando ele chegou lá em cima, ele subiu pra ver se tinha, ele caiu e ficou preso no negócio, né? E aí o Luffy só sabe dessa história e tal, ele protege todo mundo, o Gaimon não deixa ninguém pegar o tesouro, porque é o tesouro dele, né? Ele tá preso lá até hoje. E aí o Luffy olha lá pra cima e vai pra lá ver o que tem. E aí, quando o cara pergunta o que tem aí em cima, o Luffy fala, não tem nada.
Aí a Nami fica horrorizada, né, com a história, e aí... Delacraia, pode fazer, Delacraia. 6 baús, igual a God Valley. Cadê os baús? A gente vai chegar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. Enfim, e aí o Gaimon percebe que o Luffy, na verdade, não é um cuzão, como a Nami achava, mas que ele era uma pessoa boa, porque ele não queria destruir o sonho do Gaimon. Não se esqueça, o sonho das pessoas não tem fim. E não vai ser o Luffy que vai acabar com ele, né? Porque lembra que o Luffy falou que a coisa mais importante é você ter algo em que acreditar, você ter um sonho e estar disposto a dar a vida por isso? Sim, é a coisa mais importante. Enfim, aí o Luffy dá risada, fala o que aconteceu, e o Luffy convida ele para entrar no bando. Mas ele fala que não, porque ele já se acostumou tanto com os animais que ele quer passar o tempo com eles, né? Delacraia, qual a pergunta que você tem? Pode fazer. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vocês sabem exatamente o que acontece, né? Aí o Emon fala Nakamaga aqui, a risada do Luffy dá, ha, né? Uma delas. E o Zoro dormindo. O Zoro dormiu o capítulo inteiro. O Zoro não foi pra essa ilha. É muito importante, ele não foi. Tá? Vale lembrar que esse é o capítulo 22, não é? Você lembra o que acontece no capítulo 1122? Isso. O capítulo 1122 é Na Hora Certa. Neste capítulo, o objetivo da live é só uma revisão dessa parte da história ou é para você treinar o seu japonês? Minha primeira vez aqui não, é a gente revisando todos os volumes antigos, tá? Eu tiro dúvidas em japonês, né, lendo o capítulo para as pessoas, mas algumas coisas eu não leio porque senão a live vai ficar muito longa, tá? Mas se vocês quiserem que eu leia algum balão em específico, eu leio, tá? Por que eu faço isso, Delacraia? Porque eu era o tradutor de One Piece para Manga Plus, tá? Era literalmente o meu trabalho traduzir a obra. Ok? Não é mais. Eu faço outras coisas. Fechou? E não tô treinando japonês. Eu sei japonês. Enfim, capítulo 22 e capítulo 1122. Vocês lembram o que acontece aqui? Neste capítulo, Joy Boy está conversando com um gigante. O Emmet. Numa ilha que lembra muito o Gaimon. Lembram? Eu não vou abrir capítulo pirata aqui, mas vocês podem abrir aí e ver. Beleza? Os capítulos atuais de One Piece fazem referência aos antigos, como eu já falei, incontáveis vezes, e eu provei nesta live. Provei. Para quem tem alguma dúvida ainda e não viu no começo, veja o capítulo 19, 119 e 1119. Ok? Perfeito. Sigamos. Aí o Luffy convida ele, chama ele de Nakama, né? Aí ele fala assim, Hontoni Konoshimani no Korunoka Osan. Fala, você realmente vai ficar nessa ilha, tio? Ele fala, vou. Aí o Luffy fala, Osan-mo Chinju da Mona. Fala assim, Bukoro Sakuza. Fala, você também é uma... Você é uma peça rara, né? Você é uma raridade. Ele fala, vou matar você, moleque. Ok, entendi. Só não tinha compreendido o propósito de ler no original. O propósito de ler no original, Lacraia, é porque muita coisa se perde, mesmo que a tradução seja muito boa. Mesmo que o tradutor faça o melhor trabalho possível, você ainda perde muitas coisas. Você ainda perde muitas referências, muitos jogos de palavras. Então é interessante que você sempre consuma qualquer obra, independente do idioma que ela seja, no original. Ou pelo menos que você tenha alguma ideia do que é dito no original. Porque senão você vai ter uma opinião enviesada baseada numa tradução. E se ela for ruim, vai ser difícil. Tá? Então, vamos lá. Por que eu faço isso? Primeiro, porque eu acho que é um conteúdo legal. Esse tipo de conteúdo não existe na internet, eu pelo menos nunca vi. Tá? E porque eu quero mostrar para vocês qual é a sensação de você ver a obra no original. Pega lá água mesmo, beba água, gente. Isso, eu vou pegar água. Vou pegar coca, na verdade, porque eu tô sem água. Da manhã eu compro mais água. Tudo bem? Perfeito. Esses capítulos ainda são muito no comecinho da história. O One Piece ainda estava se firmando. Quando a gente chegar na Grand Line, vocês vão ver que a história vai ir bem mais rápido. Tá? Os capítulos vão ter menos falas, vai ter capítulo de batalha, enfim. Bom, mas aí todo mundo teria que saber japonês. Era o ideal. Era o ideal. Para que você pudesse consumir a obra na sua essência, sim.
Claro que isso é inviável, e é por isso que tradutores existem, é por isso que eu tenho trabalho, né? Mas isso não significa que porque você leu uma versão traduzida, que você vai ter a mesma experiência do original. Você nunca vai ter. A tradução pode ser muito boa. Ela pode chegar o máximo possível próximo disso. Mas se não, não. Pô, tu faz exército de One Piece. Se fosse uma religião, seria um curso de teologia. Valeu mesmo. Enfim, respondendo ao doido. Ele falou assim, sem falsa modéstia, tu acha que tu é a pessoa mais capacitada para dizer One Piece? Não. Tem pessoas que têm um conhecimento de japonês muito maior do que o meu. Mas aí depois ele falou, tipo, não só pelo japonês, mas por todo o conjunto de entender da obra e tal. Nesse caso, sim. Os outros tradutores de One Piece conhecem bastante de One Piece? Com certeza. Mas eu acho que eu sou muito mais fã do que tradutor. Tem pessoas que sabem muito mais japonês do que eu e poderiam ter ideias melhores para traduzir a obra. Mas eu conheço bastante da obra, como eu já provei para vocês algumas vezes. Só que às vezes não é assim que a coisa funciona, né? O mercado não funciona assim, né? E às vezes a gente precisa crescer, né? No meu caso eu precisava pagar as contas, né? Então eu basicamente fui promovido e eu trabalho com outras coisas agora, né? Eu trabalho basicamente na gerência e na administração da editora, né? Eu não sou mais tradutor, eu não sei o que acontece nos capítulos, eu leio e sou um fã como vocês. Mas as pessoas que trabalham na versão oficial são todas muito competentes, podem ter certeza disso. Pênalti pro Brasil, vamos! Boa! Só não perderem, né? Enfim. Funewa Tatabi Grandoraine Shinro Mukeru. Então, e o navio parte para Grand Line. Ou rumo a Grand Line. E assim acabamos este capítulo. Eu não sei porque tá nesse ainda, mas tudo bem. E se o Gaimon for uma paródia do Shanks? Não sei, mas o Gaimon parece ser importante. Ele já foi mostrado também algumas outras vezes, né?